Números que sobem e descem, que crescem e diminuem. Números que sempre são avaliados, compartilhados, discutidos. Mas há números que passam despercebidos, invisíveis. Meu nome é Luísa Neres Fialho, eu sou autista nível 2 de suporte. Eu descobri meu autismo com 12 anos. Então, eu comecei com a primeira psicóloga da minha escola, me encaminhou para um psicólogo, porque por causa dos comportamentos que eu tinha lá na escola, que eu era muito quieta, muito coisada. Aí ela me encaminhou, que demorou 3 anos para eu conseguir meu diagnóstico de autismo. Então, demorou um tempinho para eu conseguir o meu primeiro grupo de apoio. Só consegui praticamente com 18, 19 anos. Aí, porque não tinha grupo da minha idade, só tinha para criança pequena. Pois é, eu acho que é por causa que as pessoas estão com mais acesso à informação, aí procurando melhor, se preocupando mais com a saúde mental dos filhos. No Brasil, o diagnóstico de transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA, ocorre em média aos 5 e 20 anos de idade. Segundo o IBGE, em 2022, cerca de 2,4 milhões de brasileiros foram diagnosticados, o único levantamento que temos sobre o tema. Nos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças apontou em 2020 2,8% da população é autista. 2 anos depois, esse número subiu para 3,2%, indicando uma tendência de aumento que pode também refletir na realidade brasileira. Eu ainda não pesquisei sobre isso, não vou mentir. Ainda não pesquisei, mas isso aí era interessante. É interessante a gente saber esses números, como é que tá. Eu acredito que, assim, que seja muito falho, né? O sistema seja muito falho. E que, na verdade, até relacionado ao INSS, a, a tudo que engloba o autismo, eu acho que ainda está muito atrasado. Que é algo que já deveria estar bem à frente. No dia a dia, a gente busca as vagas, né, para as terapias das crianças, acolhe, recebendo os laudos de crianças recém-naudadas ou até jovens e crianças, na verdade, né, já com laudos que têm necessidade de novas terapias. Chega para a gente também adultos recém-naudados, então a gente também acolhe para fazer as terapias aqui na unidade, né? Então, é tudo isso, é relacionado ao acolhimento sobre as terapias. Tem muita gente que fica assim, é como eu estava conversando com um paciente essa semana. Tem muita gente que acha que é uma deficiência. Eu não vejo como deficiência. Eu vejo como uma condição. Uma condição, uma maneira diferente de ver o mundo, uma maneira diferente de viver. Então, eu tenho um sobrinho que ele é autista, ele tem 14 anos, ele vai fazer 15 anos agora e ele é não verbal. Mas é incrível a evolução. Cada pequeno detalhe que a gente vê nele ou que vê nos pacientes que chegam aqui já é uma vitória. Nos últimos anos, a sociedade tem se tornado mais consciente sobre o autismo, principalmente graças à presença de personagens com TEA em séries e filmes populares. Eu tenho, no caso, um filme, né, em questão que, na época que ele foi lançado, ele foi problematizado. Por quê? Porque a autora é autista, mas ela contratou uma atriz que não é autista para fazer o papel de um autista, né?
E, assim, ela disse que tentou contratar alguns atores autistas para fazer o papel principal, mas ela disse por várias questões, ficou muito complicado de trabalhar com eles, né? E acabou optando por digamos, uma criança que ela já tinha, digamos, um vínculo, né? Que facilitou para ela conseguir desenvolver o filme. Mas o filme teve muitas críticas, né? E acabou que ficou por isso mesmo. Porém, hoje é de conhecimento de todo mundo que muitos atores estão se descobrindo autistas, né? Digamos, fazendo exames, fazendo investigações e acabam que são surpreendidos pelo diagnóstico e acabam que começam até a se entender melhor por que tem tantas dificuldades em algumas áreas e em outras não. Porque também sabemos que muitos autistas têm várias habilidades. O que eu vejo é que realmente aconteceram vários avanços, né? Porém, eu ainda vejo muitos falsos diagnósticos que ainda são imprecisos, confusos, e nisso eu acho que complica um pouco a vida de quem realmente é autista, porque se criou muito uma cultura do benefício, né? Então, aqueles que realmente têm autismo, que realmente têm um comprometimento maior, que precisam realmente daquele benefício, às vezes saem prejudicados pelos falsos diagnósticos, pelos diagnósticos que a gente chama de copia-cola. Se tem um, dois, três sintomas, aí às vezes não há uma investigação maior e acaba se tendo um diagnóstico falho, né? E quando a gente que é terapeutas, nós terapeutas, que eu digo não só os psicólogos, mas terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicomotricistas, né? E a gente começa a fazer as terapias com essa criança ou esse adolescente, ou até o adulto, a gente começa a perceber que não tem alguma coisa errada no diagnóstico. Mas você questiona quando vem um laudo médico? Eu questiono sim. Porque no dia a dia sou eu que estou convivendo com o paciente, então a gente vê mais características, né? A gente tem um vínculo mais próximo. Mas eu ainda creio que ainda tem muito que se evoluir, né? Muito que se conhecer, muito que se desmistificar, porque também existe a questão muito de romantizar, né, o autismo, e eu acho que só quem tem que sente na pele mesmo as dificuldades que tem. A gente que está de fora olhando, a gente não sabe. No caso de comentários maldosos para autistas. Vamos lá, e não querendo diminuir o impacto que isso causa na vida de ninguém. Mas vamos lá, quem já não recebeu algum comentário maldoso? Porque é gordo, ou porque é magro, ou porque tem cabelo branco, ou porque não consegue se enquadrar em alguma coisa. Na verdade, eu acho que se você for conversar com qualquer pessoa, ela já sofreu algum tipo de comentário maldoso. O que eu penso é que, infelizmente, a vida ela bate com gosto, e se a gente não aprender eu acho que não é nem relevar, porque eu acho que a gente não tem que relevar comentários maldosos. Eu acho que uma pessoa que sai de casa para tentar denegrir a outra, diminuir a outra, também tem problemas, né? Só que talvez ela não enxergue isso. Mas eu penso que a gente tem que ter muita segurança de si. Sim, eu sou autista. E daí? Sou eu. É esse o corpo e a mente que eu tenho para viver no mundo. E eu vou viver nele o melhor que eu puder. Eu sou gorda. E aí? Esse é o corpo que eu tenho para viver na minha vida. Eu sou magra. E aí? Eu já estou mais idosa. Ou eu tenho um problema autoimune. É esse o corpo que eu tenho para viver. É esse o corpo que eu tenho para tentar me adaptar, né? E eu penso assim, se a pessoa sai de casa, por gentileza não venha apagar a luz da outra pessoa, não venha chegar e diminuir a outra pessoa. Se não for para ajudar, por favor, não atrapalha.
Eu penso assim, né? Se não for para ajudar, não atrapalha. Não só nas telas. Muitos autistas estão usando as redes sociais para contar suas histórias. Mas autistas não falam? Não, mentira. Falso, não, isso não é verdade. Cada autista é diferente um do outro, como toda pessoa é diferente uma da outra, né? E todos nós temos nossas dificuldades. Ninguém nasce perfeito, ninguém nasce super poderoso, ninguém nasce sabendo de tudo. Então, todos nós temos defeitos, temos qualidades, certo? E alguns artistas falam muito bem e outros não falam, precisam ir para a linguagem alternativa, mas ainda assim conseguem se comunicar de uma maneira diferente do que se espera, que é a linguagem falada e escrita, né? É por aí. Não existe autista igual ao outro. Uns falam, outros não. Mesmo quando autistas levantam a voz nas redes sociais, poucos realmente escutam, especialmente na mídia tradicional. Eu sou jornalista, colunista do Jornal Otimista. Eu também sou apresentadora da TV Otimista, do programa Destaques. E também tenho um portal de notícias meu pessoal, que é o blog Tudo de Novo. Eu também sou mãe de uma pessoa autista, que tem 13 anos, um adolescente autista. E eu vejo hoje a cobertura jornalística no Ceará com relação ao autismo melhorou um pouco, né? Eu digo melhorou um pouco porque eu acompanho há 20 anos e mais de perto a questão do autismo a idade do meu filho, 13 anos. Ele foi diagnosticado em 2015, então eu tenho esse olhar mais diferenciado voltado para a cobertura jornalística. Os termos antes eram utilizados como portador de deficiência, portador de autismo, a utilização da imagem do sofrimento da pessoa autista, muito voltado para crianças, né? O olhar do autismo como se eles não crescessem, como se eles não fossem adolescentes, adultos, idosos, e aí a gente acaba tendo uma criação de um estereótipo do autista que seja ou autista muito inteligente, que ele é o gênio da matemática, que ele é o Albert Einstein, né, do que ele for proposto, que ele é extremamente inteligente, ou ele é extremamente agressivo, violento, incomunicável, vive no mundo alheio, e eu noto isso, muito estereótipo do autista nesse sentido, voltado para a criança e nessas duas características, ou muito inteligente ou muito agressivo. Porque eu acredito que ainda falta muito esse olhar de entender sobre e informar sobre o autista conversando com autistas. A gente começou muito falando de autismo, a respeito das vozes das mães, das vozes dos profissionais, dos terapeutas, e agora a gente começa a ter, ainda que em passo muito curto, as vozes dos autistas. Não falo do autista falando em si, porque a gente sabe que tem autista que usa comunicação alternativa, que usa comunicação de diversas formas, não necessariamente precisa falar. Mas eu acho que tem que ter esse olhar voltado para o autista como protagonista, uma vez que as entrevistas a gente vê muito, ou é a mãe falando, ou é o profissional de saúde falando, ou é o terapeuta, o médico, e o autista, né? A pessoa autista falando. A criança pode não se comunicar, mas o adolescente pode. Existe a comunicação alternativa que pode ser utilizada para isso, independente da idade, né? Então, esse olhar do jornalista sobre as diferentes formas de se comunicar e, sobretudo, o autista como protagonista é que deve ser levado em consideração nesse sentido. Já criou uma informação comum, né, um senso comum de que esses meses são os meses voltados para a pessoa autista, né? O abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e também a gente vê agosto, o Dia do Orgulho Autista, dia 18 de agosto, né? E aí a gente vê muito também até essa questão de alguns discursos que podem enganar nas redes sociais. Eu tenho orgulho do meu autismo, é o autista falando do orgulho dele, e não a mãe, mais uma vez eu falo como mãe, ou então profissional, eu tenho orgulho daquele autista, eu tenho orgulho do meu autista. Não, é um olhar de protagonismo, mais uma vez, e eu acho que devem ser todos os meses do ano, mas eu acredito que é muito sobre a questão, por exemplo, estamos em outubro rosa, então todo mundo fala de câncer de mama.
E aí vem abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, todo mundo fala de autismo. Só que eu acho que a gente tem que abrir mais as portas e falar mais sobre autismo em diversos setores. A gente fala de mercado de trabalho, o adolescente autista, o idoso autista, né, o autista na pré-adolescência, questão de sexualidade e muito mais. A gente tem uma carência de dados voltados à pessoa autista, né, tanto de criança como adolescente, como adulto, como idoso. Acredito que precisam ter mais políticas públicas, censos devem ser realizados, a gente já vê alguns censos realizados, algumas pesquisas sendo realizadas para poder identificar. A gente teve agora, né, a CIPTEA, a carteira da pessoa autista, que é uma maneira de identificar quem são os autistas, quantos são, onde é que eles moram, e a partir daí usar políticas públicas a partir desses dados, né. Ainda são poucos, mas acredito que a informação, ela cada vez mais sendo impulsionada e a gente fortalecendo enquanto jornalistas também, a gente precisa focar no poder público como um todo para fazer pesquisas voltadas também a esse público. Quando a gente fala do autista, do sofrimento da família com o autista, como se o sofrimento fosse o autista, a gente está falando de forma completamente errada. O autista, a pessoa autista, ela não é o sofrimento da família. O sofrimento da família é direitos negados, acesso que não existe, plano de saúde que nega terapia, o diagnóstico que não chega na hora certa, medicações que são muito caras sem acesso, terapias que a partir dos 12, 13 anos são cortadas esses adolescentes, de terapias de quando são crianças, profissionais que não são capacitados para estar com os autistas adolescentes e adultos, né? A gente vê tudo isso é que permeia essa visão errada que a gente tem de que o autista ele é violento, que ele é agressivo, que a família sofre com essa pessoa. Eu tenho meu filho, nunca ele me fez sofrer, e ele nunca vai me fazer sofrer. Agora, quanto de sofrimento que eu já tive, não por conta dele, mas porque negaram vaga para ele na escola, porque negaram terapia, porque excluem ele da sala, porque excluem ele dos grupos de jovens. Então, tudo isso não é culpa dele, não é culpa do autismo dele, é culpa da sociedade. E eu acho que é isso que os meios de comunicação devem mostrar. O quanto que nós, sociedade, estamos negando acesso a essas pessoas e mostrando de forma errada que a violência não existe por causa deles, o sofrimento não existe por causa deles, existe por causa da sociedade, como nós todos que estamos negando direito e acesso a essas pessoas. Pronto, eu gostaria que os colegas de profissão, né, os amigos jornalistas, olhassem primeiro de tudo, o autista, ele é uma pessoa com deficiência e nasceu com autismo, né? Ele nasceu autista, ele vai morrer autista. Então, ele não vai se curar porque não é uma doença. Não é um jeito diferente de ver o mundo. Ele não é uma pessoa alheia ao mundo. Ele é uma pessoa que está presente, que tem os direitos garantidos por lei e que eles merecem ser aplicados a essa pessoa. A gente tem, enquanto profissional de comunicação, garantir o acesso a essas pessoas. E nosso trabalho, nossa ferramenta de trabalho, que é a informação, é uma ferramenta poderosíssima, porque a gente consegue, se a gente fizer uma matéria falando que o autista, ele pode falar, ele pode abraçar, ele pode beijar, porque ele é uma pessoa, gente. Eu vou dar só um exemplo. Casos, mães entrarem em contato comigo, falando que pessoas que estão na ponta, né, de aprovação de benefícios, digamos assim, por exemplo, o INSS. Uma mãe chegou em contato falando que perdeu o benefício do INSS para o filho porque ele chegou para a pessoa que estava lá abraçando e beijando e olhando para ele. Então, essa pessoa já entendeu, já colocou na cabeça dela de forma errada que o autista, para ser autista, para ter o INSS da família, para ele ter o BPC-LOAS, ele não precisa beijar, nem abraçar, nem olhar, porque se ele fizer isso, ele já não é autista. Então, a gente tem que avançar na informação, avançar na comunicação e mostrar que a pessoa autista está em todos os lugares, conversar com autistas adolescentes, adultos, idosos, porque eles também crescem, com as crianças também. Ele não fala, existe a comunicação alternativa para isso. Nós, jornalistas, infelizmente, a gente não sabe sequer Libras, né? Que é uma comunicação com a pessoa surda, e a gente é profissional de comunicação. Então, a gente tem que aprender Libras, a gente tem que aprender Braille, a gente tem que aprender a conversar com a pessoa autista por meio de tecnologia assistida. Então, nós somos profissionais de comunicação, então a gente tem que saber essas ferramentas.
é mais do que urgente, nós estamos em 2025, né? A gente utiliza as tecnologias a nosso favor, a gente tem que usar isso também a nosso favor e informar a população para que chegue lá na ponta, a pessoa não perca um benefício do INSS, que ela conta com isso, porque a pessoa que está lá checando quem pode e quem não pode, entende que o autista não olha, não abraça, não beija, então aquela pessoa não é autista. Então a gente tem esse poder de informar essas pessoas mais do que nunca, sabe? Dos direitos, das garantias e, sobretudo, colocá-los como protagonistas. Eu acho que está mais do que na hora da gente não entrevistar mais mães, nem pais, nem profissionais de saúde, quando a gente está falando do autismo. A gente tem que entrevistar autistas. A gente tem que conversar com eles, porque são eles que são protagonistas da história deles. A gente não pode esquecer isso. O aumento é real, mas continua invisível. Visível apenas para quem vive e para quem decide enxergar.